Glória a Deus. Nesse momento eu convido também o cooperador Lucas Silva para nos trazer uma palavra de Deus. Na sequência, já esteja preparado o cooperador Jonas Fonseca para adorar o Senhor também. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, amém? A paz do Senhor a todos, amém? Vamos ler um texto da palavra de Deus que está inserido no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9 e o versículo de número 32. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9 e o versículo de número 32, que diz assim: E aconteceu que, passando Pedro por todas as partes, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te, faze a tua cama. E logo se levantou. Amém. Queridos, acredito que esse texto é de conhecimento de alguns dos irmãos. Esse livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro muito pregado na igreja, e eu estava observando esse versículo de número 33, a respeito da história deste homem chamado Enéas. Quando você observa esse texto, se você for ler Atos capítulo de número 1, versículo de número 4, 5 e 8, você vai observar que Cristo dá as instruções aos apóstolos, e as instruções dadas é para que eles permanecessem em Jerusalém, até que do alto eles recebessem a promessa do Pai, que era o batismo com o Espírito Santo. Quando você observa, quando Jesus manda que eles fiquem, os discípulos ficam, vem aquele contexto que é do conhecimento da maioria de todos nós. A Bíblia diz que logo após eles serem cheios do Espírito Santo, a Bíblia descortina as histórias feitas pelos apóstolos e vem chegando nesse texto que é Atos capítulo de número 9. Em Atos capítulo de número 9, a igreja estava passando debaixo de um período de grande perseguição. Essa perseguição vem se levantando pelo fato do homem chamado Saulo, que ele estava perseguindo o povo de Deus, e nesse período a igreja estava debaixo desse período de grande perseguição. Mas em Atos capítulo de número 9, o versículo 31, a Bíblia apresenta dizendo: E assim, pois, as igrejas em toda a Judeia, Galileia, Samaria, tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam andando no temor do Senhor, e na consolação do Espírito Santo. Esse texto que está citando a conversão de Paulo, e na conversão de Paulo, a Bíblia apresenta que a igreja teve um leve momento de paz. A igreja se tranquilizou por um leve momento, porque Paulo havia se convertido ao cristianismo. É quando vem o versículo 32, apresentando o que aconteceu, que passando Pedro por todas as partes. Você observa que uma das coisas tiradas de Pedro, como líder da igreja, que no primeiro período de paz que teve na igreja, a Bíblia apresenta que Pedro saiu para visitar todas as partes. No período em que Pedro está visitando, a Bíblia cita que ele chega na cidade de Lida. Na cidade de Lida, quando Pedro chega, ele encontra um homem deitado numa cama há 8 anos, chamado Enéas. O que é interessante, meus irmãos, quando vocês veem o significado do nome Enéas, você vai ver que este nome puxa para tudo que é alegria e louvor a Deus. O nome Enéas, que significa louvor, adoração, alegria e exaltação. Você vai observar que ele só tinha o título do nome,
mas não estava tendo isso na vida. Você vai observar que Enéas, ele não vivia o significado do seu nome. Ele estava vivendo um período de sofrimento deitado em uma cama. O que eu acho interessante é que a vida cristã, ela sempre nos remete a esses dois períodos da vida. Há períodos que nós estamos felizes, mas há períodos que nós estamos tristes. Há períodos que nós levantamos com a cabeça erguida, glorificando e exaltando o nome de Deus, mas há períodos que nós acordamos querendo desistir, querendo parar e querendo desanimar. Este homem é a semelhança desses dois períodos. Ele estava vivendo o oposto do nome. Ele estava vivendo uma vida de sofrimento na semelhança de Cristo. Quando entrou na entrada triunfal, a Bíblia vai dizer que quando ele entra, o povo canta, o povo celebra, joga palmas, adoram a ele dizendo: Hosana, aquele que vem no nome do Senhor. Mas a Bíblia também diz que quando Jesus entra na outra etapa da vida, ele está entrando com a cruz nos ombros, e ele vai dizer para as mulheres: olha, não chore por mim, mas chore por vocês e chorem por vossos filhos. Observa que na primeira etapa, Jesus entra e o povo está dizendo: Hosana o que vem. Mas na segunda etapa, ele está entrando e ele está dizendo: não chore por mim, porque ele estava dizendo: é o período do meu sofrimento, é o período do meu choro, mas vocês não podem chorar nesse período. Este homem estava vivendo esse contraste. Enéas não era simplesmente a semelhança de Isaac, que no seu nome traz o significado de sorriso, mas a Bíblia vai dizer que Enéas, ele não sorria. E o porquê que ele não sorria? Porque a Bíblia apresenta que Enéas estava fadado a 8 anos de sofrimento. Este homem que tinha a vida muito feliz, ele se deparou com o dia mau, e quando ele se depara com o dia mau, a Bíblia começa a descortinar aquilo que Salomão falou, que há tempos de chorar, mas há também o tempo de rir. Este homem está no tempo de chorar. Ele está chorando e se lamuriando pela vida que vivia, na semelhança daquele homem que estava há 38 anos no tanque, sofrendo com a sua dificuldade. Mas o que nós damos graças a Deus, porque Salomão falou no livro de Cantares, salvo engano, que já se ouviu o som da Columbus Lívia ou da pomba, e ele diz: e o tempo de cantar chegou. Eu não sei o jeito que você entrou aqui nessa noite, talvez você entrou fraco, abatido, mas Deus está dizendo: muito em breve o tempo de cantar vai chegar na tua vida. A Bíblia apresenta no livro dos Salmos dizendo que o choro dura uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, como que dizendo: o tempo de sofrimento, ele tem uma duração, e a duração é apenas uma noite, mas quando o sol raiar, ele raia com a alegria de Deus para o teu coração. Observe, irmãos, que a Bíblia apresenta que Enéas estava deitado em uma cama. Eu fiquei intrigado com isso, porque a cama aqui não é simplesmente um ambiente de se deitar. Quando você lê o livro de Juízes, você vai observar citando um rei que era muito grande. Esse rei que era grande tinha uma cama que era extenso, segundo a Bíblia. Na medida com que ele crescia, a cama crescia com ele. Mas ali está dizendo de uma história comum e de uma história natural. Mas quando você lê a respeito de Enéas, você vai observar que a cama aqui, ela tem um simbolismo de prisão por Enéas. Enéas estava preso há 8 anos na cama. Enéas não levantava, Enéas não andava, ele não saía, ele não locomovia, porque a cama era a prisão de Enéas. Você vai observar no livro de Juízes, capítulo de número 15 e no versículo de número 13, dizendo que o povo de Judá, eles vieram até Sansão, quando Sansão estava em cima da cova, quando ele estava em uma
caverna, a Bíblia vai dizer que veio o povo no simbolismo da prisão. E segundo a Bíblia diz, os de Judá, olha Sansão, você sabe que os judeus ou os filisteus, eles reinam sobre nós, e o porquê que você coloca fogo na seara dele? Aí vem a visão, aí eles disseram, olha, nós não vamos te cometer, mas nós vamos te prender com duas cordas muito forte. Observa esta linguagem de prisão, porque o diabo tudo que ele quer é nos aprisionar na vida espiritual. Tudo que o diabo quer é nos manter preso, mas eu dou graças a Deus que em Cristo nós podemos todas as coisas. A Bíblia diz que Paulo e Silas, eles também tiveram presos de mão e pé. A prisão sempre vem para nos acometer, mas o que é interessante que a visão de Deus e a instrução de Deus para aqueles que estão aqui nessa tarde é: não seja amarrado em uma cama na nossa geração. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, ele estava entrando na cidade de Jerusalém, ou saindo da parte do túmulo, as mulheres vieram até ele, e a Bíblia vai dizer que Jesus diz assim: olha, não me detenha, como que dizendo, não me toque, não me segure. Irmão, eu fico encucado com isso, porque tem muita gente presa, sendo que o próprio Jesus disse: não me detenha, não me segura, não me prenda, como que dizendo, eu não vim para ser preso, mas eu vim para ser livre e libertar a todos os oprimidos. Quando você observa a história do gadareno, um homem que não tinha Deus, um homem que não vivia em Deus, estava endemoniado, mas a Bíblia vai dizer que mesmo endemoniado, o gadareno não aceitava a prisão, a ponto da Bíblia dizer, ele arrebentava todos os grilhões, ele arrebentava todas as cadeias, dizendo: eu não quero ficar preso, eu não quero ficar mantido, eu não quero ficar segurado. Eu não sei, irmão, o jeito que você chegou, mas a voz de Deus na tarde de hoje é momento de largar a prisão espiritual e dar um brado nessa noite e dizer: em Cristo eu posso todas as coisas, em Cristo eu posso todas as coisas. A Bíblia diz que quando Lázaro ressuscitou, para a gente terminar, a Bíblia diz que vem Jesus na boca da cova, chama o nome de Lázaro, aí a Bíblia vai dizer que Lázaro sai, mas quando ele sai, o texto diz que Lázaro estava ligado com faixas, todo amarrado. Jesus olhou para Lázaro andando e disse: desliga ele, como que dizendo, desamarra, arranca a faixa e deixa Lázaro ir embora, porque a visão de Deus não é te manter amarrado. Mas eu termino lhe dizendo que tem uma coisa poderosa que pode te tirar da cama nessa tarde. A Bíblia diz que quando Samuel estava deitado na cama, a voz de Deus bradou dizendo: Samuel, Samuel. E quando ele ouviu a voz de Deus, a primeira atitude que ele teve foi levantar da cama, porque a voz de Deus não te deixa preso na cama, mas a voz de Deus te arranca da cama e fala para você: posiciona, põe de pé, caminha, anda, vai. Quando Pedro encontrou com Enéas, ele disse: Enéas, agora pega a tua cama, como que dizendo, aquilo que te segura, agora você segura na mão, aquilo que te prendia, agora você tem na mão, como que dizendo, tenha controle na vida espiritual e amarra aquilo que está te amarrando. Se for fraqueza, se fortaleça em Deus, se for pecado, desvia dele, se for ódio, perdoa, como que dizendo, eu não estou preso, porque em Cristo eu posso todas as coisas.